Oi. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero convidar as crianças amadas, queridas, aqui presentes, a irem para a classe com a tia Nath. Tem o tio Nátio e tem a tia Nath, né? Já foi ela? Já saiu, então as crianças podem ir para a classe. Se comportem, depois vão perguntar se comportaram, viu? E aos demais irmãos eu quero convidar a orarmos mais uma vez nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor Deus e amado Pai, eu quero entrar em Tua presença, Senhor, mais uma vez, para Te agradecer por cada vida que aqui chegou, Senhor, e que agora está reunida, Senhor, em adoração a Ti, em reverência ao Senhor, em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer, Senhor, por este culto até aqui, por ter nos permitido entrar em Tua presença, Senhor, nos reunirmos livremente. Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, mas estão agora nos acompanhando por meio das redes sociais, nós pedimos agora, Senhor, por este momento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Teu Espírito Santo esteja a nos ajudar, Senhor, a nos concentrarmos em Ti, em Tua palavra, que os nossos pensamentos agora estejam cativos ao Senhor e à palavra do Senhor. Abençoa também as crianças na salinha delas, que elas também cresçam, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pois é no nome dele que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, estamos nesse momento reunidos para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E agora eu queria falar sobre um poder. O poder de gerar. Poder de gerar frutos, poder de gerar filhos, filhos físicos, mas também filhos espirituais. E eu já quero começar fazendo a seguinte pergunta para você: gerar filhos, de maneira geral, é algo fácil ou é algo difícil? Para você gerar filhos carnais, na maioria das vezes, é algo fácil ou é algo difícil? Gerar filho, conceber filho, é algo fácil ou é algo difícil? Talvez vocês vão concordar comigo de que na maioria dos casos gerar filhos é algo fácil. Tanto é que quem aqui conhece alguém da sua família, mesmo que seja um parente distante lá do interior, que gerou mais de 10 filhos? Quem aqui conhece alguém da sua família? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Ah, um parente distante lá do interior, fiquei sabendo que ele gerou mais de 10 filhos. Quantos filhos foram? Quem pode dizer aí? 11. Está baixo ainda. 17. Alguém dá mais? Alguém dá mais? 12. 8? 15. Eita glória. 15 filhos. Antigamente parece que não tinha tanta eletricidade, né? Aí parece que isso era mais comum, especialmente no interior. Mas irmãos, de forma geral, na maioria das vezes, gerar filhos é algo fácil. Tão fácil, mas tão fácil, que você precisa prevenir para isso não acontecer. Senão, acaba gerando, acaba acontecendo. Porém, o que é verdade, na maioria dos casos, não acontece em todos os casos. Porque em alguns casos, gerar filho é algo tão difícil, mas tão difícil, que poderia até ser chamado de milagre. O que é fácil para alguns, para outros não é. Pelo contrário, é complexo, é difícil, é até um milagre. A Bíblia inclusive cita vários casos desta maneira. E hoje nós queremos meditar sobre 2 exemplos de pessoas que passaram por uma situação assim e que lições nós podemos aprender com estas 2 pessoas.
Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola Geral aos Hebreus, capítulo de número 11. Se você não faz ideia de onde Hebreus se encontra, vá para Apocalipse e venha voltando. Fica mais para o final da Bíblia do que para o começo. Hebreus é chamada de Epístola Geral porque ela foi escrita não apenas para uma igreja ou para uma pessoa, mas para várias igrejas naquela época. E nós queremos meditar no capítulo 11, versos 11 e 12, apenas 2 versículos. Hebreus, capítulo 11, versos 11 e 12. E antes de fazer a leitura, eu queria dizer que vocês já devem saber que Hebreus 11 é chamado de o capítulo dos heróis da fé. Por quê? Porque nesse capítulo o autor cita vários exemplos de fé, várias pessoas que decidiram ter fé. E quando eu falo de exemplos de fé, não pense que eu estou falando de alguém que teve uma vida perfeita. Não pense que eu estou falando de alguém que teve fé em todos os momentos da vida. Não, pelo contrário. Apesar de estar dizendo que Hebreus 11 cita exemplos de fé, eu estou falando de pessoas que falharam, de pessoas que foram imperfeitas, de pessoas que cometeram seus erros, mas que em momentos decisivos da sua vida, sim, decidiram confiar em Deus. Apesar de falhas anteriores, apesar de quedas, de incredulidades, de dúvidas, estas pessoas decidiram confiar no Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo, irmãos, que muitas vezes nós temos a tendência de achar que os personagens bíblicos são extraterrestres. São pessoas que moram no Olimpo, na casa dos deuses. São pessoas distantes de nós. São pessoas inalcançáveis. Quando na verdade a Bíblia mostra o contrário. O que é, por exemplo, que Tiago fala sobre Elias, o grande profeta Elias. Tiago escreve assim: Elias era homem semelhante a nós. Em que? Sujeito aos mesmos sentimentos. Tem dia que você sente preguiça? Elias também sentia. Tem dia que você sente dúvida? Elias também sentia. Tem dia que você se sente desanimado? Elias também se sentia desanimado. Então Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas a Bíblia diz que ele orou com instância. E aí está o segredo. Ele orou com perseverança e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele voltou a orar e choveu novamente. Então ele orou para algo parar e algo parou. Ele orou para algo começar e algo começou. Ele orou negativamente, ele orou positivamente, e o que ele orou aconteceu. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que se Hebreus 11 ainda estivesse sendo escrito hoje, é bem possível que ele citasse o teu nome, por exemplo. Você acredita? É possível que ele citasse o meu nome. Pessoas comuns, como eu e você. Bastaria que nós decidíssemos ter a fé que essas pessoas tiveram. Fé, por exemplo, como de Abraão e Sara, o casal que nós vamos estudar hoje. Abraão e Sara, eles formavam um casal, sim ou não? E eles formavam um casal perfeito? Sim ou não? Quem é que forma um casal perfeito? Ninguém. Ninguém forma um casal perfeito. Ninguém é perfeito. Mas mesmo não sendo perfeitos, eles dois tomaram a decisão de terem fé em Deus. E porque eles tomaram essa decisão, coisas extraordinárias aconteceram na vida deles.
Que coisas são essas, pastor? O autor inicia mostrando o que aconteceu na vida de Sara, primeiras damas, né? Primeiras mulheres. Verso de número 11, vamos ler juntos. Hebreus capítulo 11, verso 11. Será que é da torneira, sabe? Foi o Gabriel que trouxe? Tem um gostinho aí. Hebreus capítulo 11, verso 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, aqui eu noto duas coisas maravilhosas que aconteceram com Sara. Primeira coisa maravilhosa que eu noto aqui que aconteceu com ela foi que ela recebeu um poder. Quem pode me dizer qual poder Sara recebeu? A resposta não está na minha testa, viu? Está na Bíblia. Qual poder Sara recebeu? Poder de ser mãe. O verso diz que ela recebeu poder para ser mãe. E aí alguém pergunta: sim, e daí, pastor? O que é que isso tem de mais? Poder para ser mãe. Tem muita mulher que queria ter o poder para não ser mãe, né? Se eu pudesse não ser mãe nunca. Tem mulher que teria esse desejo. O que é que tem de mais Sara ter recebido de Deus o poder para ser mãe, para conseguir gerar um filho? Se tem uma mulher aí na Rússia que, segundo o livro dos recordes, teve 69 filhos. Alguns dizem que é mentira, mas eu não duvido que alguém tenha tido 69 filhos. Tem homens que tiveram mais de 150. O que tem de mais uma mulher receber poder para gerar filhos? Irmãos, o problema é que esta mulher, ela não podia ter filhos. Esta mulher chamada Sara, primeiro, ela era estéril. Inclusive, quando Sara aparece na Bíblia pela primeira vez, a segunda coisa que é dita sobre ela é que ela era estéril. Lá em Gênesis capítulo 11, primeira coisa que fala sobre ela é o nome dela. Na época ela se chamava Sarai. A primeira é o nome, a segunda é a esterilidade dela. É como se fosse o nome e o sobrenome. Sarai, estéril. Prazer. Sarai, lá vem a Sarai. Qual delas? A estéril. Aquela que não pode ter filhos. E como se não bastasse ela ser estéril, ela gera filhos quando ela já está velha. Velha não, em idade, como diz aqui, em idade o quê? Avançada. Sabe o que isso significa no original, irmãos? Eu achei interessante. Em idade, não obstante o avançado de sua idade, significa, preste atenção, mesmo depois da idade certa. Sara, isso é muito importante, grave isso no seu coração. Sara teve um filho, mesmo depois da idade da oportunidade. Mesmo depois da idade oportuna. Irmãos, ainda hoje, com todo o avanço da ciência, existe uma janela na qual é possível, uma janela de tempo, na qual é possível que uma mulher engravide. Sim ou não? É possível que ela engravide desses anos até essa idade. Agora imagina na época de Sara, em que a ciência não tinha avançado tanto como hoje, pois foi justamente depois da idade certa que Sarai ou Sara gerou um filho. Essa foi a primeira coisa maravilhosa que aconteceu com ela. Algo físico. Ela recebeu um poder. Poder para ser mãe. Poder para gerar. Porém, aqui eu vejo outro acontecimento que eu considero ainda mais maravilhoso
na vida de Sarai. Primeiro foi o poder que ela recebeu para ser em Deus. Primeiro ela recebeu um poder para ser mãe, mas antes disso, ela demonstrou uma fé em Deus. Pastor, e por que isso é tão maravilhoso, alguém demonstrar fé em Deus? Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Eu fiquei estudando isso, eu fiquei meditando sobre isso, eu fiquei maravilhado, sabe por quê? Porque quando nós lemos a história de Sara no Antigo Testamento, a impressão que nós temos é que Sara era tudo, menos uma mulher de fé. Inclusive até bonita ela era. A Bíblia diz que ela era muito bonita. Só que às vezes quem é bonito por fora é banguela por dentro, né? É feio. Sara era uma mulher incrédula. Era uma mulher sem fé. E por que eu digo isso? Eu digo isso baseado pelo menos em 2 episódios marcantes da vida de Sara. Primeiro, é quando ela tem a coragem de pegar a sua escrava, a sua serva, e dar para o seu próprio marido, para ele ter um filho com ela. Não que isso fosse errado naquela época. Era errado, pastor, o que Sara fez? Naquela época não era. Pelo contrário, era comum. Porém, Deus também não havia mandado Sara ter feito isso. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição. Nem tudo que é permitido aos olhos do mundo é permitido aos olhos de Deus. Nem tudo aquilo que o crente tem a permissão do mundo para fazer, ele tem a permissão de Deus para fazer. Ah, mas isso não é contra a lei, pastor Tiago. A lei da terra permite. Mas quem disse que porque a lei da terra permite, a lei do céu também permite? Nem tudo aquilo que as pessoas permitem, Deus também está permitindo para mim e para você. Então, Sara fez algo que Deus não mandou. Sara se precipitou. Queria tanto ter um filho que ela pensou: vou dar meu jeito. E aí ela dá a sua serva para o seu marido ter um filho com ela, para o filho ser dela. E aí, pela precipitação de Sara, nasce Ismael, que lá na frente vai trazer problema para Sara. Toda precipitação, na hora parece a melhor solução, mas depois vai trazer problema. Então esse é o primeiro episódio que demonstra a falta de fé de Sara. Mas tem um que mostra a pobreza da fé dela ainda mais. Quando é, pastor? É quando o próprio Deus, em forma humana, imagine aí, decide visitar Abraão, o esposo de Sara, para dar a boa notícia de que daqui a 1 ano vocês vão ter um filho. Imagine você esperar a promessa de Deus, como a Rivani falou. E aí Deus aparece na sua casa para dizer para o seu cônjuge, para dizer para o seu parente, que daqui a 1 ano, pode marcar a data, a promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que enquanto Deus estava falando com Abraão, Sara estava na porta da tenda, escutando a conversa. Eu achei estranho isso, porque é algo que as mulheres não costumam fazer, né? Ficar escutando a conversa. Mas Sara estava escutando a conversa. E aí quando Deus disse: Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar, e quando eu voltar, Sara terá te dado um filho. Irmãos, nessa época Abraão e Sara já eram velhos. Diz a palavra que já tinha cessado o costume de Sara, ou seja, provavelmente Sara não menstruava mais. Então quando ela ouviu isso, o que foi que ela fez? Ela riu. Ela não deu aquela gargalhada de show de humor. Não, a Bíblia diz que ela riu consigo. Ela riu só para ela. Como às vezes nós fazemos
algumas coisas só para nós e achamos que ninguém está vendo. Só que Deus estava vendo. E aí Deus perguntou: por que Sara riu? Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? E ela ainda nega: eu? Não, Senhor, eu não ri não. Riu sim. Você riu. E daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter tido uma criança. Irmãos, esse é o quadro que o Antigo Testamento imprime de Sara. Só que aqui, o que é que Hebreus 11:11 diz sobre essa mesma mulher? O que é? Hebreus 11:11 diz o quê? Alguém lê para mim, em voz bem alta. Pela fé, pode ler, verso todo. Também a mesma Sara recebeu a virtude e concebeu e deu à luz já fora da idade, porquanto teve um povo fiel a É a mesma pessoa do Antigo Testamento? A pessoa que no Antigo Testamento duvidou de Deus, riu de Deus. Hebreus 11:11 começa dizendo: pela fé Sara, e termina dizendo: pois ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. O que é que nós podemos entender sobre Sara, irmãos? Aquela Sara se arrependeu. Aquela Sara reconheceu a sua incredulidade e decidiu: eu vou confiar no Senhor. Se Ele diz que daqui a um ano eu vou ser mãe, eu vou acreditar, eu serei mãe. Sara se arrependeu, irmãos. Sara teve fé no Senhor. E sabe o que isso me mostra? Todos nós cometemos erros, sim ou não? Levanta a mão quem já cometeu algum erro na vida. Irmãos, todos nós cometemos erro, e eu vou dizer algo sobre os nossos erros. Muitas vezes os nossos erros ficam marcados. E eu vou dizer outra coisa: às vezes as marcas que os nossos erros deixam não tem borracha que apague. Eita, pastor, está só animando, né? Não, estou só dizendo a verdade. É para a gente não errar, para a gente evitar errar, porque nós erramos. E às vezes os erros que nós cometemos, eles ficam marcados, e essas marcas não se apagam mais. Mas tem uma boa notícia aqui: é que assim como nós marcamos a nossa história com erros, nós também podemos marcar a nossa história com acertos. Nós podemos marcar a nossa história com arrependimentos, com mudança de vida, com atitudes diferentes, porque foi isso que Sara decidiu fazer. Aquela que no Antigo Testamento teve incredulidade, duvidou de Deus, agora a Bíblia está dizendo que pela fé Sara fez isso e aquilo, porque ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Sara agora é marcada, não mais pela incredulidade, está escrito no Antigo Testamento, e os nossos erros vão continuar escritos, mas nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos escrever algo diferente na nossa história, assim como Sara fez. Nós não precisamos terminar ali nos nossos erros. Nós podemos dizer: Senhor, eu errei, mas eu me arrependo, me dá uma nova chance, eu quero fazer diferente, eu quero ser conhecido agora por alguém que fez o contrário do que eu fiz anteriormente. E foi isso que Sara fez. Irmãos, isso vale também para você que talvez tenha um parente incrédulo. Ah, mas eu oro por esse parente, ele não muda. Para que mais incrédula do que Sara? Alguém que riu do próprio Deus, alguém que discutiu com Deus, Deus dizendo: você riu, ela diz: eu não ri não. Você conhece alguém mais incrédulo do que Sara? E no que é que ela se torna? Um exemplo de fé. Se Sara mudou, se Sara se arrependeu, o meu parente, o teu parente, também pode se arrepender, também pode mudar. É por isso que eu não duvido
da transformação de ninguém. Eu continuo orando, eu continuo esperando, porque se eu mudei, se Sara mudou, qualquer pessoa pode mudar. Continua orando, continua pregando, continua esperando, porque um dia, qualquer dia desses, aquele incrédulo, aquela incrédula pode ter mais fé do que você, pode ter um coração cheio de fé, sendo um exemplo de fé. Primeira coisa que a Bíblia nos mostra então foi o que aconteceu com Sara. Ela recebeu poder para ser mãe, mas antes de receber poder para ser mãe, ela demonstrou a fé dela em Deus. E porque ela demonstrou a fé em Deus, olha a relação. Porque ela demonstrou a fé, ela recebeu o poder. Quando demonstramos fé, recebemos poder. Porém, o nosso texto também mostra o que aconteceu com Abraão. Eu quero ser bem breve, quero resumir o que a Bíblia mostra que aconteceu com Abraão no verso de número 12. Hebreus 11 e 12. Diz assim: por isso, olha que verso interessante. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. E mandar fazer um quadro com esse versículo aqui e colocar na sala da nossa casa. Aqui eu vejo algo que aconteceu com Abraão e quando aconteceu com Abraão. E esse algo e esse quando nos ensinam dois princípios sobre como Deus age na minha vida e na sua vida. Primeiro, o que aconteceu com Abraão? O autor de Hebreus diz que de saiu É isso que a Bíblia diz? De saiu mais Não. A Bíblia diz que de saíram muitos. Muitos quanto? Que dá para contar nos dedos? Não. Inumerável, como as estrelas do céu ou como os grãos de areia na praia do mar. De uma posteridade. De muitos. Que princípio é esse? Eu vejo aqui o princípio da multiplicação. O ser humano, ele tem a tendência de julgar pela quantidade. Ele julga pela quantidade maior ou pela quantidade menor. Deus não julga pela quantidade. Deus transforma a quantidade. De pouco, Ele gera muito. E quando a gente lembra de multiplicação, a gente lembra logo de quê? Não sei vocês, mas eu lembrei dos pães e dos peixes, né? Multiplicação dos pães e dos peixes. E Deus pode multiplicar pães e peixes na nossa vida? Pode. Vamos colocar a nossa força aos pés do Senhor, porque Ele vai multiplicar os nossos recursos. Porém, irmãos, não é apenas pão e peixe que Ele multiplica. Ele multiplica também o vigor. O que diz lá em Isaías 40? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É ou não é assim, irmãos? Tem dia que a gente acha que não vai ter força nem para dar um passo para frente. A gente não tem ânimo nem para andar um passo sequer. Mas aí, de uma hora para outra, Deus renova as nossas forças, Deus multiplica as nossas forças, e a gente acha que vai encostar o dedo na lua, de tanto vigor que a gente tem. O que é isso? É uma multiplicação de forças que Deus faz na minha vida e na sua vida.
Como é que Deus age? Do pouco, Ele tira muito. Não julga pela quantidade, não se desanima com a quantidade, nem se orgulha com a quantidade, porque às vezes é capaz de Deus diminuir o número, tornar pouco, para do pouco Ele tornar muito. Então esse é o primeiro princípio que eu vejo aqui. Deus fez sair uma descendência enorme. De fato, muitos dos povos da terra são descendentes de Abraão, um homem que nem filho podia ter. Mas eu pergunto para vocês, quando foi que isso aconteceu? Abraão era o quê quando ele gerou? De acordo com o texto, como é que a Bíblia chama o momento em que Abraão estava? Já amortecido. Não é assim? Como é que está na versão de vocês? É assim também? Amortecido? Pastor, o que é amortecido? Imagina Abraão ouvindo isso aqui. Tomara que ele não esteja ouvindo. Amortecido significa já meio morto, parecendo morto, caminhando para a morte. Imagina alguém dizer isso de você. Rapaz, fulano de tal já está quase batendo as botas, já está quase partindo dessa para uma melhor. Esse aí não aguenta mais nem um mês. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão gerou de Deus fez muitos, ele estando já amortecido, perto de morrer. Sabe qual é o princípio que eu vejo aqui? O princípio da mortificação. Deus tem uma música que eu gosto muito, que diz assim: da morte Deus tira vida. Da morte Ele tira vida. E quantas vezes nós vemos isso acontecer na Bíblia? Quando foi que Jesus foi visitar Lázaro? Lázaro está doente. Ah, está só doente? Pois eu vou esperar mais um pouquinho. Jesus esperou Lázaro morrer para ir visitá-lo, porque da morte Ele tira a vida. Até na salvação é assim. Da morte de Jesus nasceu a minha vida e a tua vida. Irmãos, aqui nós vemos, portanto, duas pessoas que receberam poder para gerarem filhos. E quando foi que elas receberam poder para gerarem filhos? Depois do tempo normal. E o que isso tem a dizer para mim e para você? Eu creio que a chave para nós entendermos esse texto para nós está justamente no fator tempo. Porque quantas vezes eu e você, não importa a nossa idade, nós somos rotulados, ou às vezes nós rotulamos a nós mesmos como pessoas ultrapassadas, pessoas que já não tem, já passou a oportunidade de fazer isso, já passou a oportunidade de fazer aquilo. Não dá mais para você. É claro que às vezes, quando nós somos mais jovens, nós não podemos fazer algumas coisas porque somos jovens. Não é novo demais, não é inexperiente demais. Eu já passei por isso. Aí depois é o contrário. Nós não podemos fazer algumas coisas, por quê? Porque já somos velhos demais, porque já passou o tempo, porque já passou a oportunidade. Nós já estamos ultrapassados. Mas o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que se for o propósito de Deus, e se nós tivermos fé no nosso coração, o tempo pode até parecer que já passou, mas se for o propósito de Deus e nós tivermos fé, a oportunidade ainda vai existir. Não está tarde demais se for a vontade de Deus.
E isso vale para coisas físicas. Às vezes as pessoas pensam: não, mas eu estou velho demais para essa oportunidade de emprego. Eu estou velho demais para esse projeto. Não, eu estou velho demais para concluir o 2º grau. Eu estou velho demais para fazer uma faculdade. Eu estou velho demais para ter um filho. Olha Abraão e Sara. Às vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. E às vezes não é nem algo físico. Às vezes é algo espiritual. Talvez você ache que a oportunidade de servir a Deus já passou. De ser diácono, de ser diaconisa, de ser pastor, de ser missionário. Não, isso não é mais para mim. E Deus está usando o exemplo de Abraão e de Sara para dizer que para ele o tempo não é conforme parece, é o tempo dele, é na hora que ele quer fazer, ele vai fazer. Então a primeira pergunta que eu quero fazer essa noite é: o que Deus está mostrando que ainda pode fazer em você e através de você, apesar do tempo? O que é que Deus está te mostrando que Ele ainda pode fazer em você? O que é que Ele ainda pode fazer através de você, mesmo que pareça que o tempo já passou, que a oportunidade já passou? O tempo de Sara engravidar também já tinha passado, e mesmo assim Deus operou um milagre na vida dela. A segunda pergunta é: você crê que Ele tem o poder de fazer algo extraordinário na sua vida, independente do tempo? E não apenas você crê que Ele tem o poder, mas você crê que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu? Porque passe o tempo que passar, aquele que prometeu irá cumprir. Talvez Ele vai deixar que o tempo passe justamente para que você e todos vejam que não é pela tua capacidade, é pelo poder dEle, é para a honra e glória dEle. Se você já falhou, se você já duvidou, se você já foi incrédulo, esse é o momento de se voltar novamente para Ele. Continue crendo, continue confiando, continue buscando e continue realizando a vontade do Senhor na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço, Senhor, por exemplos como o de Davi. O exemplo de Davi, Senhor, tão novo, enfrentando Golias, nos mostra que, mesmo que o mundo ache que às vezes está cedo demais, se o Senhor diz que é o momento, é o momento. Porém, a Tua palavra também, Senhor, nos mostra exemplos como de Abraão e de Sara. Exemplos, Senhor, nos quais o mundo olhava e dizia: está tarde demais, já passou da hora, já passou da época, não tem mais jeito. O Senhor mesmo assim os usou para trazer descendência a esta terra, para operar milagres nesta terra. Então, Senhor, não sei o que o Senhor está mostrando que ainda pode fazer na vida de alguém. Se o Senhor está mostrando, não importa a idade, não importa a velhice, não importa, Senhor, quantos anos já passaram, se o Senhor prometeu, e se nós continuamos confiando, o Senhor ainda haverá de cumprir, Pai. Que possamos continuar perseverantes, que possamos continuar, Senhor, perseverando em Ti, na fé e na confiança no Senhor. Que não possamos olhar como Moisés fez, Pai. Quando o Senhor o enviou para libertar o povo do Egito, ele olhou para si e perguntou: quem sou eu? Quando na verdade a pergunta não é quem sou eu, é quem irá comigo. Porque se o Senhor conosco for, a vitória é garantida, Pai.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos ensina que nós podemos dar frutos, mesmo depois do tempo. Mesmo depois do tempo, humanamente falando, o Senhor ainda pode operar em nós e através de nós. Porque talvez alguém aqui, Senhor, que olha para si e pensa: eu não tenho mais chance, eu não tenho mais oportunidade, eu não tenho mais jeito. Mas a tua palavra está aqui para nos dizer, Senhor, que é o Senhor que controla o tempo, e através do Senhor grandes coisas serão feitas em nós e através de nós. Fortalece o teu povo, multiplica o vigor, multiplica o ânimo, que possamos sair daqui esta noite, Senhor, com a fé renovada em Ti, dispostos a fazer ainda mais pelo Senhor. Entregamos este final de semana em Tuas mãos também, para que o Senhor faça tudo conforme a Tua vontade, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Próximo sábado haverá primeiro culto de jovens deste ano.